TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos analisar esse fechamento de pregão. Ibovespa fechou numa alta de 0,36% a 101.869 pontos. E para comentar um pouco sobre esse dia, eu chamo aqui o Márcio Lorega, que já está com a gente para participar do nosso programa. E aí, Márcio, tudo bom com você? Boa tarde. Boa, Gabrielzão, boa tarde, magnânimo, boa tarde também, Mariana, boa tarde a todos os magnânimos e magnânimas que estão aí assistindo nossa TC Rádio, mais uma vez aqui fazendo esse fechamento, né, dando essa geral no mercado em dia que, digamos, tivemos muitos dados econômicos assim, para gerar um movimento, né, dólar devagar, índice também, mas as ações tiveram seu movimento e o grande ponto, o grande foco é a questão política e óbvio, a gente também vai destacar aqui questão de natura e mercado internacional. Perfeito, boa, Márcio. Márcio, vamos falar então, porque essa alta, o setor financeiro puxou, né, Márcio? Itaú, Bradesco, B3, os papéis que puxaram essa alta do Ibovespa. Mais um cenário de correção ou o que mais, na sua opinião, levou para o setor financeiro impulsionar o Ibovespa hoje? A gente vê um caminho, né, do setor financeiro hoje. Que bom, né, que, digamos, a gente todo dia está tendo algum setor que está conseguindo sustentar a nossa bolsa, enquanto essas questões fiscais, tributárias, de todos esses detalhes ainda não estão claros para o mercado, né? Então, cada dia a gente tem um componente que auxilia, que tem grande peso no Ibovespa para sustentar. A gente viu a parte de ontem commodities com petróleo, hoje a gente viu o setor de parte de minério, petróleo perder fôlego, natural também, depois de bom movimento que a gente teve no dia de ontem, mas a gente viu o setor financeiro tendo seu brilho no dia de hoje. O grande foco é que não tivemos uns indicadores com muito peso, alguma coisa muito negativa, e também, de certa maneira, um alívio com a parte bancária lá fora. Os setores financeiros não tiveram um dia de grandes trabalhos, apesar de a gente ter visto ali a Deutsche até bater um pouquinho, falar que esse movimento de restrição de crédito pode chamar até potenciais continuidades de aumento nos juros norte-americanos, mas não tivemos nada com um grande peso lá fora. Apesar dos mercados por lá não terem fechado no campo positivo, o setor financeiro segurou. E aqui a gente conseguiu ter, digamos, depois uma segunda-feira que até pesou um pouquinho, um dia de pullback, ainda o mercado buscando se encontrar. A gente viu a semana passada Itaú com uma belíssima performance, está sustentando, ontem teve uma queda boa, hoje recuperou uma boa parte disso e tem condição aí para ao longo da semana, as coisas tendo cada vez mais claridade, cada vez mais clareza, as coisas caminharem para um âmbito melhor. E o Ibovespa segue aí digníssimo. Aguardando cena dos próximos episódios, que tá chato isso, né? Pois é. Ô Márcio, para você então, o mercado ele ainda espera a apresentação lá do arcabouço fiscal para o Congresso, como que vai ser recebido. Isso ainda vai fazer preço? A apresentação da proposta não foi suficiente, então, para finalizar essa questão para o mercado, né, ô Márcio? A tramitação lá no Congresso também, o investidor vai precisar ficar de olho. Um grande abraço aí para os magnânicos, cada vez mais curtindo, a gente batendo aí, rumo aos 900 likes, galera, vamos lá, vamos agitar para bater o 900 aí, arrebentar tudo, gratidão a presença de todos vocês aí bombando, tanto nas plataformas do PC quanto no YouTube, hein, pessoal? E assim, questão de arcabouço, como ficou muito claro, né, a gente viu aquele movimento alto quando foi o anúncio, aquela expectativa, todo mundo querendo puxar a compra, a região de 100 mil pontos, depois de ter ido a 96, respirou, mas foi um movimento, vamos botar assim, com mais clareza, mais golfinho do que qualquer outra coisa, né? A gente voltou a mergulhar, agora está tentando respirar de novo. E o Haddad vai tentando, junto com a Tebet, falar, né? Cada hora fala, cada hora vai ali para o mercado, fala algumas coisas, tenta até, digamos, tecer algumas opiniões fora do próprio âmbito que todo mundo quer saber, que é a parte de arcabouço fiscal, a parte tributária, como é que isso vai ficar, mais detalhes. O que ia rodar essa semana ficou para a próxima terça, de acordo com a própria Tebet. A gente viu até o Haddad desviando um pouquinho, falando ontem, né, com a questão da alta do petróleo, que era mais um overshooting do que qualquer outra coisa. E agora a gente vê, ou está tendo nesse momento, né, o Haddad ainda falando no evento que está tendo no Bradesco, falando sobre o arcabouço, que o governo vai ficar fora da banda fiscal, falando que é punitivo, que se a sociedade não entender que correção de distorções vão ter que cortar programas sociais. Ele está batendo um pouquinho, está falando que Campos Neto disse ontem que o BC identificou subvenções de custeio de 300 bilhões, está falando que está tentando chegar a um discurso, a um caminho do meio com Campos Neto, que precisa que, digamos, a parte monetária identifique o esforço que eles estão tendo com a questão fiscal e que, com isso, vai gerar crescimento, ou seja, mais uma vez, está jogando
quase que para conta do BC, que ó, tô fazendo aqui uma parte. Boa ou não, magnífico ou não, mercado curtindo ou não, eu tô fazendo aqui o que dá, dentro de uma condição aqui, vamos ver que é boa. Então, BC, Campos Neto, tô conversando com você, me dá um auxílio, me ajuda a te ajudar, por favor, porque senão eu vou ter que apertar mais aqui e isso pode sobrar para você. Então tá havendo aquela pressão, apesar de diálogo, tá? Tá havendo uma pressão e vamos ver o quanto que o Campos Neto vai sustentar, porque a gente ainda segue muito atento com o principal campo, que é a busca deste governo por credibilidade perante o mercado e principalmente credibilidade internacional. A gente viu aí, pegando saldos de investidores estrangeiros, que apesar de todo o movimento, eles terem tirado até bastante recurso, Gabriel, ao longo desse mês eles reduziram. Eles reduziram um pouco a mão no ano e aí a gente teve um saldo negativo na reta final, conseguiram aportar um pouco mais, mas ainda está negativo. Enquanto a gente vê o investidor individual positivo, instituições aí na parte, digamos, parte de instituições financeiras e também grandes fundos que seguem retirando recurso no ano. Portanto, eu vejo o estrangeiro aportando muito mais pela questão de a gente estar barato e ter potencial do que propriamente confiar no governo. Se vir as coisas acontecerem de acordo com todo mundo quer, que a gente quer o melhor para o Brasil, obviamente, que as coisas caminhem bem. Beleza, a gente tem potencial de crescer tudo que tem, que é 50% a menos do nosso PL, que a gente tem comparado historicamente, aí os balanços podem começar a melhorar, porque ainda estão bem pesados. E ainda teve a questão da Natura, né, que ainda segue aqui, né, outro ponto para agregar, mas só dando já uma primeira pincelada, Gabriel, a gente vê um potencial interessante, né? Óbvio, pode essa questão que teve da Exop, eu vou detalhar já mais, mas o grande ponto é, o mercado olhou como as margens dela seguem pressionadas, e as margens dela seguindo pressionadas, e todos os desafios que ela ainda tem para fazer essa integração com a TBS, The Body Shop, ainda pesaram no humor. Então, tem muita coisa de Brasil que precisa ser ajustada fora dessa questão aí, digamos, de arcabouço. É restaurar a credibilidade e é isso que, digamos, quanto mais o Haddad ficar quieto e trabalhar para trazer resultados, será muito melhor para o Brasil. Ô Márcio, você citou Natura, né? E a gente pode colocar o gráfico aqui de Natura hoje. Natura acabou fechando na mínima do dia, numa queda de 3,39%, R$13,11. Queria que você comentasse um pouquinho esse movimento mesmo de Natura, né, Márcio? Que foi aquilo que você explicou. Quando, depois da notícia, os papéis dispararam, devolveu tudo, a gente vê esse candle vermelho aí com Natura indo para a mínima do dia. Sim. A Natura, ela foi para a mínima do dia, teve, digamos, aquela notícia espetacular ontem que fez o pré-market, o after, todo caminhar positivo e foi uma loucura. A Exop finalmente conseguiu vender, vai desalavancar tudo que se precisa, vai sair de uma situação de dívida líquida EBITDA altíssima para ficar com caixa líquido, vai começar a caminhar. Finalmente a Natura enxergou que o principal dela é fazer a integração com a Avon, focar nisso, ajustar as questões da Body Shop, da área internacional da Natura e sair, digamos, desse rojão da Exop, que era positivo, mas era algo muito grandioso. Então vendeu bem, teve uma avaliação muito maior do que se esperava, até do valuation da Exop, isso foi interessante, viu-se potencial de apreciação de 20% a 30%, já logo de cara, porém na teleconferência azedou um pouco, para não dizer bastante, quando começou a se olhar que, digamos, sim, a transação de dinheiro é cash, bonito, mas daqui a 6 meses que as coisas vão caminhar. Quanto que vai ficar líquido? Quanto que vai ter pagamento de tributos aí por essa transação? Como é que isso vai sobrar? Como é que vai ela caminhar nesse curtíssimo prazo? Aí é que entra os detalhes que eu falei, das margens pressionadas, a receita dela fraca, que a gente ainda vê aí o movimento de grandes casas que estão, digamos, até com desejo, com vontade de ajustar seus preços-alvos e trocar recomendações de venda para neutro, de neutro para compra, mas seguraram a onda que fala, acho que por enquanto o cenário não está tão bom quanto poderia. E aí ela abriu com uma grande expectativa e foi perdendo fôlego ao longo do dia à medida que a teleconferência foi trazendo, digamos, menos clareza e mais nuvens com relação a essa informação. E esse dado está guardado quase 12 bi de reais, um pouco mais no bolso aí da empresa, mas não é agora, é um pouco mais à frente e pesou aí um pouquinho
esse cenário. Ela acabou deixando passar uma bela oportunidade e vão agora aguardar a cena dos próximos episódios. E só uma resposta aqui, Gabriel, VaptVupt, os nossos magnanos estão aqui conectados, para o Fabião, que estava perguntando de correção de preço de minério e tudo mais. Sim. Fabião, um grande abraço para você, campeão. Minério sim, perdeu seu fôlego hoje, vem perdendo um pouco de fôlego, estão com receio de maior controle por parte da China e que isso venha a gerar um maior controle na questão de estoques e reposição de estoques com relação à parte minério, sucata de aço, e estão acreditando que, digamos, a demanda possa ser coberta por uma oferta. Então, não estão vendo espaço para apreciação ao longo do ano para o minério, e isso pode jogar até um pouquinho para baixo. Então, no curtíssimo, bem diretamente falando, o cenário ainda não demonstra uma reação da Vale, ainda demonstra que ela pode realizar um pouco, e em parte de commodities, o petróleo, apesar da OPEP ter feito esse ajuste, muitos estão especulando que ela tenha feito isso mais para gerar, digamos, uma ordem stop nas vendas que estavam acontecendo com muito peso. Gerar um pouco de short squeeze para equilibrar um pouco o peso, que propriamente isso ser algo contundente ou que vai ficar firme para frente. Então, os commodities estão sambando um pouco e a gente vê um pouco dessa volatilidade nesse prazo mais curto. Mas era isso. Valeu aí, Gabrielzão, pelo espaço, pelo tempo. Um grande abraço a todos. É isso aí, Márcio Lara, não passa nada, hein? Não passa nada da visão do Márcio aqui com a gente no Expresso da Tarde. Obrigado, viu, Márcio? Grande abraço a você e até a próxima. Um grande abraço, Gabrielzão, um grande abraço, Mariana, um grande abraço a todos aí. Vamos seguindo, faltam 6 likes para os 900, contamos com vocês. E sigam, @Márcio Noriega dentro do TC e nas plataformas sociais para muito mais conteúdos bons. Grande abraço e até quinta. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.